louvado. Antes de iniciar esta gravação, eu gostaria de fazer uma oração para todos os que vão ouvir este vídeo. Esse vídeo será mais um vídeo explicativo e após este vídeo, irmãos, Deus me dará também de exortar um trecho da palavra. Primeiro vou fazer este e depois, com a ajuda de Deus, Deus me dará a graça de ler um trecho da sua palavra em outro vídeo. Eterno Deus e Supremo Pai, Criador do céu e também da terra, mais uma vez estamos aqui com os nossos joelhos dobrados diante da Tua presença, Senhor, para Te dar graça por esse canal que Tu tem preparado para nós, proclamarmos o Evangelho e transmitirmos algumas coisas que Tu nos coloque em frente, Pai Eterno. Em nome de Jesus Cristo, Teu Santo Filho, queremos apresentar todos aqueles que estão inscritos nesse canal. Cada um tem uma causa, uma necessidade, uma enfermidade. Muitos que eu fiquei sabendo, Senhor, perderam familiares. Outros, Senhor, estão com familiares internados. Pai, estende a Tua mão pelo amor do Teu nome santo e faz um milagre, porque o que nós desejamos, Senhor, é o bem para todos os que assinam esse canal, não só para os que assinam, os que vêm, para aqueles que também não gostam do canal, Senhor, abençoa eles também, para que nós, Senhor, tenhamos paz com todos, porque o nosso desejo do nosso coração, Senhor, é ter paz com todos os homens. Embora sempre fazemos a nossa oração, Senhor, particularmente, como acabamos de fazer agora, mas eu senti de gravar esta oração, Deus sabe porquê, aonde alguém ouvir, Senhor, que Tu possa entrar com a Tua presença, com a Tua presciência, com a Tua glória, Senhor, e com a Tua virtude, e que Tu possa fazer milagre. Após esse vídeo, Senhor, gravarei outro vídeo também referente à Tua palavra, Senhor. Esse vídeo será mais um vídeo de instrução, mas nós temos certeza que Tu que nos guiou de fazer esse vídeo, porque nós não tínhamos nada em mente. Entregamos todos nas Tuas mãos, Senhor. Pedimos misericórdia e piedade por nós, que Tu perdoa todos os pecados de todos nós e nos ajuda a nos aproximarmos mais de Ti. Abençoa toda a Tua herança, todo o Teu povo, nas quatro extremidades da face da terra. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, bendito para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Agora, irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos ler a Santa Palavra, mais para título de uma explicação, de uma pregação explicativa, irmão, dentro de um contexto espiritual, para que todos possam entender aquilo que Deus vai me dar de transmitir nesse momento, certo, irmãos? Não no pingo do i, vamos dizer assim, nos pingos do i, mas na realidade por trás da letra, certo, irmãos? Existem muitos mistérios que nós não conseguimos entender somente lendo, mas com a inspiração, com a comunhão que temos com Deus e que buscamos de Deus, às vezes, através das nossas orações, porque nós precisamos ler as Escrituras, estudar as Escrituras e saber o que está escrito para falar. Mas o básico de tudo isso, irmãos, o principal de tudo isso é a oração. Sem oração, nós podemos fazer interpretações errôneas, né? E podemos cometer erros gravíssimos, porque não é o homem, irmãos, que consegue entender os sentimentos de Deus. O homem não consegue. Deus consegue entender os sentimentos do homem, mas o homem não consegue entender os mistérios de Deus. Nós vamos ler, irmãos, no Evangelho de São João, e no capítulo 19, nós vamos ler no versículo 19. Capítulo 19 do Evangelho de João, no versículo 19, para termos uma conclusão daquilo que Deus vai nos dar nesta explicação, ok? Lemos com a ajuda de Deus e a direção do Espírito de Deus para nós podermos compreender as coisas. Vamos na comunhão fazer a leitura em nome do Senhor Jesus. 19 de João, versículo 19. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno,
Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. E diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. E respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Certo, irmão? O que escrevi, escrevi. Somente até aqui, irmãos. Isso quer dizer que o que ele tinha escrito estava escrito. Logicamente que o que ele escreveu era uma realidade, não era uma coisa dele. Ele não escreveu porque ele quis. Ele escreveu porque Deus permitiu que ele escrevesse. Em algum lugar diz assim: o que está feito, está feito. Então, olhando, irmãos, dentro de um parâmetro espiritual, esta frase, vamos esquecer o material agora. Porque você pode fazer uma coisa e alguém falar: você já fez assim? Ah, agora já está feito, está feito. Você pode falar assim, não tem... porque você fez. Então você achou que está bom, fica bom. Mas aqui nós percebemos que ele quis impor a sua autoridade, sendo que ele tenha sido usado por Deus, mas ele achou que o que eu escrevi, escrevi com uma certa... Dá para perceber que ele usou de uma certa autoridade sobre aquilo que ele havia escrito. Como dizendo assim: eu não vou voltar atrás daquilo que eu escrevi. Logicamente ele não poderia voltar atrás, porque o Senhor Jesus não é só rei dos judeus, mas é rei dos reis. Certo, irmãos? Mas é nesse contexto que eu quero fazer uma análise para que vocês entendam o poder que ele achava que tinha, que Pilatos achava que tinha, que porque ele tinha escrito, tinha que ficar escrito, demonstrando ainda um orgulho. Os irmãos compreendam bem, não estou dizendo que ele escreveu errado. Agora vamos transferir isso para a época atual. Vamos transferir isso para os momentos que vivemos na Terra. Quantos homens que se acham, irmão, no poder eclesiástico, vamos dizer assim, na frente de um povo ou na frente de uma instituição, e quando vai tratar algum problema entre uma família ou entre uma contenda entre irmãos, ele, pelo poder que lhe é dado no sentido eclesiástico, porque ele tem uma liderança, ele não consegue voltar atrás, porque aquele poder que lhe é dado não foi lhe dado porque ele quis, ou melhor, ou porque ele merecia. Talvez ele teve aquele poder, ou às vezes por algum apadrinhamento, certo? Que existe muito hoje, ou às vezes por algum motivo de amizade. Existem muitas razões pela qual um homem pode chegar a um determinado poder, né? Na política da terra, o homem chega no poder pelo voto, né? Agora, dentro de determinadas denominações, existem vários métodos ou meios, vamos dizer assim, para se chegar a uma liderança. Em algumas denominações, a pessoa tem que estudar, tem que ter curso para poder chegar numa liderança. Em outras, as pessoas são escolhidas pela própria igreja, certo? Existem isso também. E outras dizem que Deus revela, né, entre aspas, a pessoa para aquele determinado compromisso, onde muitas das vezes não há nenhum tipo de revelação. Não vou dizer que isso é uma coisa, como eu posso dizer, que não exista, porque a revelação de Deus existe, nós não podemos contrariar isso, nem contrariar os dons de Deus, porque os dons de Deus eles são bíblicos e eles existem. Então, se existem os dons de Deus, existe a revelação, certo? Mas quando alguém
vai ao poder por algum tipo de outra maneira de se chegar ao poder, sendo uma maneira ou porque tem poder financeiro, ou porque tem amizade, ou porque é parente, entende, irmãos? Às vezes se consegue uma condição, se há uma condição dentro daquele grupo de preparar o caminho para que aquela pessoa a qual um dos líderes do grupo vamos dizer assim, se simpatiza ou que lhe obedece de uma forma muito assim rigorosa ou até lhe presenteia com alguma coisa, causa então nele, irmãos, uma certa perca da guia de Deus, se ele não for espiritual, ele começa então a tomar atitudes carnais, fazendo com que aquilo que não era para ser acaba sendo, e aquilo que era para ser acaba não sendo. Aí você me pergunta, mas como então aquela pessoa que era para ser escolhida por Deus não foi, e aquela outra que era amigo do fulano, do ciclano e do Bertrano chegou naquele lugar? Deus não poderia impedir? Poderia. Deus tem poder para tudo, mas só que tem uma coisa, irmãos. Tem coisas que Deus vai deixar acontecer para que seja julgado no último dia. Porque muitos vão dizer, Senhor, nós não pregamos, Senhor, nós não expulsamos os demônios, Senhor, nós não fizemos isso ou aquilo. E o Senhor vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. São essas pessoas, irmãos, que usaram, vamos dizer assim, o nome de Deus em vão. Para quem sabe, irmãos, eu não estou aqui pregando judaísmo. Os judeus, eles têm tanto temor de falar o nome de Deus, porque eles respeitam esse mandamento. E nós, cristãos, deveríamos ter mais cuidado ao falar que Deus me mandou isso, Deus me fez saber aquilo, ou Deus... enfim, nós erramos às vezes. E não quer dizer que nós não podemos falar assim. Que tem vezes que Deus realmente, hoje, por exemplo, Deus me colocou na minha mente de ler essa palavra aqui e de falar esse assunto. Mas quando se trata de uma apresentação de alguém para algum cargo espiritual, nós temos que ter um determinado cuidado, porque aquela pessoa ela pode ser realmente usada por Deus, como pode ser autoritária e fazer o povo sofrer. Porque ao invés dela se doar para o povo, ela acha que o povo tem que se curvar a ela. Então, ela começa a se achar um semideus. Quer dizer, eu estou nesse cargo ou nesse ministério, agora o povo que tem que me procurar. Eu não vou procurar ninguém. Eu sou o fulano, eu sou o Bertrano, eu sou ungido. Ora, irmãos, isso daí, então, já começa errado. E quando essa pessoa vai tratar uma causa, que ele percebe que uma família tem melhores condições, ou até mesmo uma família tem laços de amizade, então ele faz que nem Pilatos aqui. Se bem que Pilatos fez certo, porque ele escreveu pensando que ele escreveu porque ele quis, mas foi Deus, certo, irmãos? Tem coisas que acontecem e nós pensamos que aconteceu por acaso e é Deus. Foi o que aconteceu aqui nessa leitura. Mas quando acaba o julgamento, vamos voltar lá para o julgamento, daquela causa, daquela família, às vezes esse ministro evangélico pende para o lado da amizade. E quando isso acontece, irmãos, aqueles que são amigos, que têm mais condições, o que acontece? Eles vão ser beneficiados pela liderança. E quando o lado que foi humilhado, desprezado, pede uma nova reunião, um novo aconselhamento para ver se consegue reverter o quadro,
A primeira coisa que o líder fala é: o que está feito, está feito. O mesmo espírito que estava em Pilatos, o que escrevi, escrevi. Ele fala: o que está feito, está feito. Se achando ele que é ele a autoridade diante da supremacia do Eterno, do poder do Eterno. E não é assim, irmãos. Quem age desta maneira, já ouvi muitos falar isso, o que está feito, está feito. Isso no sentido espiritual, não estou falando em sentido material, irmão. Não estou falando aqui de uma casa, de um carro, que eu comprei um carro, já comprei. Não estou falando disso. Estou falando, eu já fiz aquele muro assim, ficou meio assim, mas já está feito, fica feito assim. Não é isso, estou falando no sentido espiritual, o que está feito, está feito. Espera aí, vamos analisar uma coisa. A forma que foi falada, a linguística que foi falada, a maneira que saiu as palavras, se houve humildade, se houve arrogância, se houve soberba, vocês estão entendendo? Você logo percebe se há neste conceito, deste conselho, o Espírito Santo, ou se há um poderio humano por causa de um título ou de uma certa hierarquia. Aí diz, não há hierarquia. Naquela denominação somos todos iguais, não há hierarquia. Isso não é verdade. Porque quando você toma o poder e você diz está feito, você quer dizer que se tiver alguém com outro pensamento para dialogar com você, pode até dialogar, mas você não vai voltar atrás primeiro, mesmo sabendo que você está errado. Você não tem coragem de pedir perdão, você maqueia o teu perdão para que o povo, ao invés de você pedir perdão, você faz uma maquiagem para o povo te achar humilde, mas por trás daquela maquiagem a realidade é outra. E às vezes nos bastidores você até pede conselho, como é que eu vou fazer para consertar isso? E alguém, para querer te ajudar, ele não vai, ou para querer ajudar aquela pessoa, e ele também, não querendo perder o prestígio, ele maqueia aquele mal, fazendo com que aquela mentira se torne verdade. Ele maqueia a mentira e faz com que ela se torne uma verdade. Então, irmãos, vejamos bem, aqui Pilatos, ele escreveu Jesus Nazareno, rei dos judeus, mas era Deus que estava permitindo. Mesmo assim, ele achou que era ele, quer dizer, que partiu dele aquele orgulho de dizer que ele era o governador e que o que ele escreveu, escreveu. Entendeu, irmãos? Se fosse um soldado que tivesse escrito aquilo, ele poderia chegar e dizer assim, pode apagar que eu não quero, porque ele não ia querer que ninguém passasse por cima dele. Isso existe hoje. Vai tratar uma causa de uma família ou tratar um assunto, já não foi feito, já não foi falado, quem que tratou? Fulano de tal. Então que já está feito, já está feito. Não há uma verificação naquilo que foi tratado. Às vezes a pessoa que tratou até já morreu. Deixou o outro lá, inocente, preso, sem uma liberdade dentro daquela instituição. Por quê? Porque a instituição, não estou falando mal de instituição, a instituição ela é governada por homens. Quando os homens são governados por Deus, a instituição é governada por Deus. Deus não tem um regime para governar CNPJ, porque CNPJ não dá glória a Deus, CNPJ não fala aleluia, CNPJ não prega. CNPJ apenas é um documento para legalização perante as leis locais. Mas quem está regendo dentro daquela comunidade, certo? Este tem a responsabilidade de corrigir os erros feitos até mesmo por ele. E se ele tem humildade suficiente, ele pode sim reverter qualquer tipo de causa
segundo a guia de Deus na sua vida. Quando a pessoa não quer reverter, ele pode estar errado. Ele não vai pedir perdão, porque não tem o Espírito de Cristo. Quem não tem o Espírito de Cristo não consegue perdoar, irmãos, e não sabe pedir perdão. Quem tem o Espírito de Cristo pede perdão. Vocês não veem alguns noticiários de pessoas que cometem algumas infrações graves contra outra pessoa, até homicídios e etc. E o repórter chega para ele e fala: você está arrependido do que você fez? Ele fala: não, se ele ressuscitasse eu fazia de novo. Vocês já não ouviram isso? Eu já ouvi em reportagens. É a mesma coisa, é o mesmo espírito. Há uma diferença. Sabe qual? Aquela pessoa matou a carne e aquele líder matou uma alma. Porque se ele não julgar com justiça, ele pode jogar uma alma no inferno. No inferno, que eu quero dizer, ele pode jogar uma alma numa situação que a alma não se sinta mais digna de se apresentar diante de Deus. E nós nunca podemos dizer para ninguém que você não é mais digno disso nem daquilo, porque nós não somos Deus. Quando nós tomamos essa atitude, cumpre na pessoa que tomou a atitude, irmãos, o que está escrito: sentou na cadeira de Moisés, não entra e não deixa o outro entrar. E sobre este cabe um julgamento muito pesado. Então eis aqui, irmão, um esclarecimento. Quando você vê alguém agir dessa maneira, tome cuidado, analise e não vá atrás do conceito desta pessoa, porque ele tem um conceito ditatorial, um conceito que não é bíblico, porque sim, o Senhor pode mudar tudo o que o homem fez. O homem pode fazer de um jeito, daqui a Torre de Babel, o homem estava fazendo lá, irmão, a Torre de Babel, o Senhor foi lá e derrubou tudo e misturou tudo as línguas. O único que tem poder de dizer: o que eu fiz já está feito e será feito até o fim, é nosso eterno Deus. O resto, nada do que está feito ficará feito. Sabe por quê? Porque os céus e a terra que hoje vemos se enrolará como uma folha de jornal, irmãos, os elementos químicos arderão e se fundirão, e aqueles que estiverem inscritos no livro da vida subirão e reinarão com Cristo eternamente. Deus seja louvado. Amém.